Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Bom, vamos começar aqui pelo tema 2, que tem a ver com a elaboração da análise para você entender quais são os processos e como que eles funcionam. Nós vimos aqui, temos um material que está postado aí no Ava, que os processos organizacionais representam o quê? Operações que têm etapas definidas, com começo, meio e fim, né? E que tem suporte em relação à atividade da empresa. Então, por exemplo, contas a pagar, é um processo organizacional, faturamento, compras de matéria-prima, folha de pagamento, isso por aí vai, né? E nós vimos também, para você identificar quais são os processos que existem numa organização, a melhor maneira é você começar pelo seu organograma, né? E para você fazer isso, você tem que ter o conhecimento prévio também junto às diretorias, porque você ainda não auditou aquela empresa. Então você tem que conversar com os diretores e identificar com eles em relação a valores envolvidos no processo, se historicamente já tem algum problema, para que você possa fazer uma avaliação do risco e da probabilidade desse processo. Como nós já falamos, o risco ele vai estar envolvido em relação aos valores, né, que existirem no processo. Se os valores forem altos, o risco vai ser alto. E mesmo raciocínio para médio e para baixo. Por quê? Risco representa perda. Se você tem um valor alto, então as perdas acontecendo vão ser altas também. A probabilidade ela tem a ver com o risco acontecer. Qual a probabilidade desse risco acontecer? Então, nesse caso, nós vamos estar trabalhando com a consulta historicamente, como é que são os controles desse processo. Se os controles forem fracos, significa dizer que historicamente já aconteceu algum tipo de erro ou problema. Então, a probabilidade desse risco acontecer vai ser alta. Mesmo raciocínio para controles médios e mesmo raciocínio para controle baixo. Então, para a probabilidade baixa, que significa que os controles são fortes, né? Então, se os controles são bons, a probabilidade desse risco ocorrer vai acabar sendo baixa. Então, nós vimos que nós pegamos com base no organograma, classificamos os riscos e classificamos a probabilidade desses riscos ocorrerem. E depois que nós fazemos isso, nós chegamos ao grau de prioridade. Colocando aqui o exemplo que eu postei no ar, nós temos aqui um organograma, onde nós definimos diretorias, gerência, para cada gerência nós colocamos os processos existentes e classificamos o risco e a probabilidade com base na conversa que hipoteticamente tivemos com os diretores. Para cada um desses processos vocês foram colocando a resposta que tiveram em relação a essa conversa, pontuando em relação aos valores envolvidos no processo para vocês avaliarem o risco. E se historicamente tinha algum problema para vocês classificarem a probabilidade desse risco ocorrer. Com base nisso, né, e com base no que a gente já viu no material que está postado lá no AVA para o tema 2, nós temos a classificação do risco em alto, médio e baixo, considerando os valores envolvidos. E temos a probabilidade em alto, médio e baixo, considerando os controles exercidos. Voltando a citar, valores altos, risco alto. Controles fracos, probabilidade alta. E fazendo assim essa analogia sucessivamente. Após essa analogia, nós podemos determinar o grau de prioridade, seguindo uma tabela onde a gente vai estar considerando o resultado da nossa classificação do grau de risco e do grau de probabilidade em alto, médio e baixo. Por quê? O grau de prioridade vai ter relação a isso.
Se nós queremos começar o trabalho da auditoria, queremos começar auditando aqueles processos que tenham mais possibilidade de problemas. Não que o auditor goste de problema, não é isso. Mas é que ele gosta de sugerir melhorias e mostrar que ele tem condições de ajudar a empresa. Então, logicamente, ele vai ajudar naqueles em que os riscos forem altos e a probabilidade desse risco ocorrer forem altos também. Então, isso vai ser uma probabilidade, um grau de prioridade, 0. E vai seguindo esse grau, aumentando, de acordo com a classificação de risco, probabilidade que foi identificada no processo. Quando vocês tiverem isso feito aqui, vocês vão ter todo esse grau de prioridade, que foi o que nós fizemos em sala de aula, e depois vocês classificam, colocando por ordem de prioridade, aqueles processos que começaram com 0, 1, 2, 3, e aí por aí vai. A ideia de fazer esse trabalho é vocês terem a concepção de quais são os processos mais prioritários de serem auditados, ok? E essa, só reforçando, é a primeira parte da atividade que vale 3 pontos, que está lá no AVA, né? Através de organograma, identifique e classifique os processos existentes, identifiquem a ordem de prioridade desses. Que vocês já fizeram, mas eu peço que vocês reenviem para mim junto com os demais que vocês vão estar fazendo, ok? Quanto ao tema 2, seria isso.